Muito bom dia, prezados amigos telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que o programa Nova Era, neste sábado, traz mais uma das suas edições, trazendo uma proposta super interessante para o conhecimento de todos vocês, amigos do Ideal Espírita. O programa Nova Era é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Traz para todos vocês, nesta manhã, neste sábado, um programa super interessante. O Espiritismo é religião? É aquela velha pergunta que não se cala. O Espiritismo é uma religião ou não? A essas respostas, nós vamos trazer hoje para todos vocês, em 2 programas consecutivos, programa Nova Era, trazendo hoje a sua primeira parte. Então, o programa Nova Era, ele é um programa espírita, de uma realização da AME, de Divinópolis, com a coprodução do CEP. Esse documentário, o Espiritismo é religião ou não? É a pergunta que você estaria fazendo, e o CEP traz esse documentário acerca de podermos explicar a todos vocês, amigos espíritas, quando é que o Espiritismo não é uma religião tradicional e quando ele é uma religião não no formalismo das religiões. Vamos apresentar para todos vocês o conceito de Espiritismo, quando ele se torna uma religião, tá, aos seus adeptos, e quando ele não é uma religião nos moldes das religiões, que são essas escolas. Nossa bibliografia, preferencialmente, são as obras básicas, tá? E o livro Nosso Lar, de André Luiz, o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, e as demais obras da codificação espírita kardeciana. O Espiritismo é ou não religião? Fatos ou fake news? A pergunta que não quer calar: o Espiritismo é ou não religião tradicional, como as demais outras religiões? Então, essa pergunta ela será respondida em nosso documentário apresentado pelo CEP. A religião é teórica, nasceu dos olhos, da visão abstrata do mundo e funciona no plano das ideias. Esse é o conceito de religião. Em sentido objetivo, a religião é o conjunto de crenças, de leis e ritos que visam um poder que o homem atualmente considera supremo, do qual se julga dependente, com a qual pode entrar em relação pessoal e da qual pode obter favores. Em sentido real, objetivo, religião é a magia, que nasceu do poder das mãos com que poderia excomungar, amaldiçoar, benzer, bendizer ou curar. Acreditava que o poder estava nas mãos e com ela poderia fazer e desfazer tudo. Religiões é diferente, praticamente, do sentido religião. Religiões são escolas por onde se professam crenças, ritos, dogmas, ensinamentos capazes de desenvolver em cada um de nós um sentimento de reconhecimento do Criador. Este reconhecimento só se dá quando do desenvolvimento pleno de nossa consciência lúcida, racional, lógica. Criados simples e ignorantes, conforme a pergunta 115 do Livro dos Espíritos, tá? Simples como o princípio inteligente que nós somos, ignorantes, porque
nós não temos o conhecimento de nós mesmos e do nosso Criador. Então, isso é de fundamental importância para entendermos realmente o significado de religião. A pergunta 115 do Livro dos Espíritos coloca que nós somos criados simples e ignorantes. Religião vem do latim ligari, quer dizer religar. Sentimento inato embrionário de espiritualidade que desenvolveremos com o despertar de nossa consciência lúcida, racional e lógica, que virá com o progresso intelecto-moral. Então a religião era esse sentimento inato em todas as criaturas, mas é um sentimento embrionário. De quê? De espiritualidade, que é a qualidade de espírito. Que nós vamos desenvolver isso ao longo do despertar da nossa consciência. Só virá com o progresso intelectual e moral. Caminho para reencontrarmos Deus Criador dentro de nós mesmos, de forma consciente. Aí já não seremos mais ignorantes, como no ato da criação, que foi dito. Através da religião, desenvolveremos o sentimento de espiritualidade, que é a qualidade de espírito, é a busca do desenvolvimento de nossa perfectibilidade, que nos conduzirá à felicidade suprema. Religião, em sentido subjetivo, é o reconhecimento pelo homem de sua dependência de um ser supremo, pessoal, pela aceitação de várias crenças, observância de várias leis e ritos atinentes a este ser supremo. Que na verdade, eu até digo que Deus não é um ser, Deus é inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas. Seres somos nós a criação. Então Deus aqui, ele não pode ser representado por uma criatura. Criatura somos nós a criação. E ele é o Criador. Religião procedeu da magia, que é a prática oriunda das mãos e funcionam através delas. A magia, ela é motora, ela é mecânica. Força o jogo das coisas, fazendo a natureza trabalhar pelo homem, obrigando os deuses com D minúsculo, tá, a trabalharem por nós. Aqui, esses deuses são os espíritos. Porque até alguns centenas de anos atrás, não existia a palavra espírito. Nós chamávamos de pneuma. Mas antes do pneuma, nós chamávamos de deuses. Então, Deus na antiguidade, com D minúsculo, não se passava sequer dos espíritos, desses seres criados por Deus. Religião racional é, portanto, consciente, baseia-se na fé esclarecida pela razão. Então é fé raciocinada, que não comporta de maneira alguma essas outras práticas formais e carregadas de um total miticismo religioso. Pela religião, os homens se curvam diante dos deuses e passam a adorá-los, tendo obediência e culto a estes. É o caso do paganismo, lá o politeísmo, quando se rendiam a esses deuses com D minúsculo, que não se passavam de espíritos, rendia-se a ele cultos, adoravam, prestavam a eles a obediência. Está a prova aí do nosso amigo Abraão, que foi testado por um Deus com D minúsculo, que não passava de um espírito, que quis ver a fidelidade de Abraão, dizendo a ele que se ele fosse fiel a ele, que ele deveria sacrificar o próprio filho amado. E quando assim ele foi proceder a esse Deus com D minúsculo, que não passava de um espírito, disse a ele: pode parar, já prestou obediência, testemunhe de que você é obediente a mim. A filosofia
é descendente da visão abstrata, da religião, tá? Que significa amor à sabedoria. Então, filosofia é amor à sabedoria. Ela nasceu da poesia, da indagação, quer dizer, o porquê, certo? Por que sofremos? Por que estamos na Terra hoje? Certo? Por que temos que evoluir, Manus? Então, é a questão dos porquês, ainda muito abstrata, nos conduz ao como, que no caso é a ciência. Como funciona? Como se estabelece a reencarnação? Como se dá o processo do nascimento? Como se dá o processo do desencarne? Isso é a questão científica. É a indagação do como. Tá? As filosofias tiveram seu apogeu e decrepitude, conduzindo os homens ao raciocínio lógico e comprobatório. Dela surge a ciência, portanto que os maiores cientistas eram verdadeiros filósofos. A ciência, nascida do questionamento da filosofia e das observações criteriosas nas experimentações quantitativas e qualitativas de posse da razão, conclui que a religião é abstrata e a filosofia é indagadora. Não poderia comprovar. Tá? Então, se a religião é totalmente abstrato, quer dizer, é aquilo que não é alcançado com o nosso raciocínio, tá? E a filosofia é simplesmente indagadora, quem e o que responderia? Somente a ciência, os cientistas, poderia realmente comprovar o que a religião não pode comprovar, ou o que a filosofia questiona, indaga. Sem a religião e a filosofia, a ciência estaria amputada nas suas investigações, pois lhes faltaria o método, o espírito perquiridor, que é o espírito de busca, da indagação. Por quê? Como? Para quê? Certo? Então, é através da questão religiosa e filosófica que foi culminar na ciência mais tarde, comprobatória. A grande pergunta que não quer calar: se o espiritismo é ou não uma religião? Tá aí. É a pergunta que você falar, que você tem feito. Estamos aqui então para demonstrar quando que não é religião tradicional e quando se torna religião, certo? Científica do futuro. Tá? Vamos explicar para vocês desculpa-me. Vamos explicar para vocês os pormenores, tá? Vamos dar o conceito de espiritismo. O espiritismo, ele é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensinamento dado não por um homem, mas pelos espíritos, que são as vozes dos céus. Então, nós não temos aqui kardecismo. Nós temos espiritismo. Kardecismo seria aquilo que é oriundo de Kardec. Mas como Kardec não constituiu nenhuma doutrina, somente organizou as comunicações esparsas, e certo? E formou-se um corpo doutrinário, e editou, publicou, divulgou, o Espiritismo, ele se torna a terceira das três grandes revelações, mas ela não está personificado em nenhum indivíduo, em nenhum homem, porque é um produto de ensinamentos dado não por um homem, não por Kardec, mas pelos espíritos, portanto que chama Espiritismo. É tudo aquilo que é oriundo dos espíritos. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens por provas irrecusáveis
a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Isso é muito importante. Quando o adjetivo é colocado antes, certo, do substantivo, quer dizer que não é outra ciência, é a mesma ciência, só com uma visão nova. Por isso que o adjetivo vem primeiro. O substantivo permaneceu, mas é o adjetivo que vai qualificar, certo, essa mesma ciência numa visão nova, numa visão contextualizada, que leva em consideração, além do elemento material, o elemento espiritual que nós somos e o elemento material de que nós detemos. Se o substantivo tivesse antes do adjetivo, seria outra ciência, certo? Seria uma outra ciência, e ela seria uma ciência nova, certo? Mas não é. Aqui, o adjetivo está primeiro do que o substantivo. Então, o adjetivo qualifica, certo, a mesma ciência, fazendo dela uma ciência contextualizada, racionalizada, lógica, que demonstra por provas recusáveis a existência do elemento espiritual, das suas manifestações para o mundo corporal, através do fenômeno mediúnico, certo? Comprova a origem, a natureza e a destinação dos espíritos de forma lógica, racional. Não é a ciência oficial antiga. O espiritismo é o neo-espiritualismo, quer dizer, é um novo espiritualismo. Não é o espiritualismo antigo, que atirava as coisas sob o domínio do sobrenatural e do maravilhoso. O novo espiritualismo, ele é racional, porque ele é científico. O que faz a moderna ciência espírita? Reúne em corpo de doutrina o que estava esparso, quer dizer, as comunicações oriundas de um variado número de espíritos e de médios, em lugares diferentes na França. Não veio somente através de um homem, de um único médium, nem de um único espírito. Foram dezenas, centenas de espíritos comunicando através de um variado número de médios. Nós não sabemos precisar quantos. Explica com termos próprios o que só era dito em linguagem puramente alegórica, poda o que a superstição e a própria ignorância engendraram para só deixar o que é real e positivo. Este é o papel dessa moderna ciência espírita. O espiritismo representa o momento com que o espiritualismo, superando as fases mágicas, quer dizer, da magia do passado, do seu desenvolvimento, atinge o plano da razão, define-se somente no esquema cartesiano de ideias claras e distintas, para mais tarde sofrerem a contextualização, certo, do positivismo de Auguste Comte, o método experimental, que fez com que esse espiritismo, deixando de ser sobrenatural, maravilhoso, atirado aos domínios do fantástico, pudesse vir a lumen os ensinamentos racionais lógicos, certo? Contextualizando tudo aquilo que não pôde entender no passado. Atirados, então, a esse domínio do sobrenatural, do maravilhoso, a doutrina espírita, no século XIX, ela vem resgatar, ela vem trazer para todos nós a contextualização, o ensino através desta ciência espírita, mais moderna, contextualizada. O espiritismo, através da doutrina espírita, não é um sincretismo religioso, por se tratar de uma doutrina com base científica e filosófica, não tem divisões ideológicas, certo? Não tem partidos,
certo? Política partidária, não tem. Não tem personalidades, certo? Que as criou. As personalidades aqui são os espíritos, que são as virtudes dos céus. Não tem bandeiras, certo? Quer dizer, não tem divisas, não tem etiqueta, honrarias, não tem sacerdote, sumo sacerdote, não tem cultos, não tem ritos, não tem dogmas, não tem paramentos, certo? Mas é um produto dado de ensinamento oriundo do Espírito de verdade, vindo através de um variado número de espíritos comunicantes, encarregados de nos trazer a teoria dessa grande verdade, essa verdade relativa, a nossa condição de entendimento e compreensão, que mais tarde ela foi organizada então, metodicamente, pelo senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é conhecido por nós, o Allan Kardec. Aí, essa codificação espírita se tornou um trabalho kardeciano. Essa organização metódica, princípio, meio e fim, essa metodologia do ensino espírita, ele foi organizado pelo senhor Allan Kardec, mas não é dele a doutrina. A codificação é dos espíritos, enquanto a organização metódica é do senhor Allan Kardec. A sua edição, a sua publicação, a sua divulgação, até hoje, é o papel dele, do senhor Allan Kardec. Espiritismo quer dizer que é tudo que é oriundo dos espíritos. Tá? Se fosse de Kardec, não chamaria espiritismo, chamaria kardecismo. Mas como Kardec não trouxe nenhuma doutrina, então nós não temos kardecismo. É desprezível essa sua linguagem. Nós não somos kardecistas. Eu digo por mim, eu não sou kardecista, eu sou espírita. Eu sigo a doutrina espírita, eu não sigo Allan Kardec. Se eu for seguir Allan Kardec, eu vou esquecer a doutrina. E tenho certeza que Allan Kardec ficaria muito preocupado e contrariado. Em vez de nós seguirmos a doutrina, seguindo ele. E ele não é modelo nem guia de perfeição. Então, ele não é fundador do espiritismo. Ele é um codificador das mensagens oriundas de vários médiuns, de vários espíritos comunicantes, em um lugar diferente da França. Então, Allan Kardec concatenou essas comunicações esparramadas, digamos assim, a gente chama de esparsas, né? E as reuniu num corpo de doutrina, com métodos para o nosso aprendizado, para o nosso ensino. Tá? Aí, ó, espiritismo quer dizer spirit é igual espírito. O ismo, ele é um sufixo que quer dizer oriundo. Oriundo do espírito de verdade. Não se trata da opinião de espíritos que deram a comunicação, mas sim da verdade, na sua essência, trazida pelos espíritos que são as virtudes, as vozes dos céus. Viu? Então, esses ensinamentos vêm do Espírito de verdade, certo? Que está sob o quê? A tutela do Cristo, que os seus prepostos vêm nos trazer as comunicações, e elas vieram de forma muito esparsa, mas que foram organizadas pelo senhor Allan Kardec, metodicamente organizadas. Então não existe espiritismo, certo? Existe espiritismo, aquilo que é oriundo dos espíritos. Eu posso até dizer, conforme está na conclusão de número 6 do Livro dos Espíritos, que o espiritismo é tão antigo quanto a humanidade. É tão velho quanto a criação, porque ele esteve presente em todos os lugares,
em todas as religiões, inclusive no catolicismo, com muito mais autoridade do que nas demais outras religiões. Então percebemos nós que o Espiritismo esteve presente em todos os tempos na própria natureza. Porque os espíritos e a matéria são duas grandes forças da natureza. Os espíritos já estavam aí desde o começo de tudo e puderam manifestar-se. Então nós vamos ter o Espiritismo lá no judaísmo, lá nos Upanishads na Índia, no Vedismo. Nós temos o Espiritismo lá, certo? Depois que o Cristo esteve aqui entre nós, presencialmente, e nos legou todo o seu ensinamento, o Espiritismo veio mais tarde e estava lá quando os apóstolos nos trazem os evangelhos. Receberam essas comunicações Mateus, Marcos, Lucas e João através da inspiração dos Espíritos. Então lá no Novo Testamento, no Velho Testamento, está o Espiritismo, certo? Está lá. Então, veio mais tarde o Espiritismo, através da doutrina espírita, resgatar tudo aquilo que outrora os Espíritos nos trouxe em forma de ensinamentos, seja eles com conotações religiosas, filosóficas, certo? Então, judaísmo, o vedismo, a religião dos egípcios, está lá realmente em todo o contexto do Evangelho, o ensinamento de Jesus, o Espírito de verdade, nos trazendo agora, através da doutrina espírita, a redescoberta do cristianismo, a revivescência do cristianismo puro, nascido na Palestina de 2000 anos atrás. Então, Espiritismo, tudo que é oriundo dos Espíritos. O Espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode inculcar-se como seu Criador, pois tão antigo é ele quanto a criação. Encontramos por toda parte, em todas as religiões, principalmente na religião católica, e aí com mais autoridade do que em todas as outras, porquanto nela se nos depara o princípio de tudo que há nele. Então, os princípios da doutrina espírita existem também lá em muitas das religiões, inclusive no catolicismo. Tá? Isso é muito importante para nós. Já estava aí desde quando tudo começou. Só agora, passado esse tempo todo, que o ensinamento veio contextualizar tudo que outrora veio através dos Espíritos. Porque em todos os tempos da humanidade houve os mensageiros de Deus, houve os filósofos, houve os profetas, houve os missionários encarregados de trazer as instruções, os ensinamentos espirituais. O programa Nova Era chega no final desse sábado e queremos aqui agradecer a todos vocês, amigos do Ideal Espírita, telespectadores da TV Candidez. Foi com muita alegria que nós estivemos com vocês durante esses 30 minutos para a apresentação da primeira parte do Espiritismo é ou não é uma religião. O programa Nova Era agradece a audiência e deseja a todos vocês um feliz sábado, repleto de muita paz, muita alegria, um bom final de semana.